noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco. Agradecendo também em especial, muito obrigado, Rafael, por aceitar e palestrar conosco mais uma vez. E como de costume, antes da palestra, vamos fazer uma leitura para a gente começar a acalmar os pensamentos e poder aproveitar melhor a reflexão da noite de hoje. E eu peguei aqui uma mensagem que está lá no livro Ceifa de Luz, no capítulo 22, onde Emmanuel analisa uma mensagem que está lá na segunda carta aos Tessalonicenses, de Paulo, quando ele diz o seguinte: quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E Emmanuel intitula essa mensagem de Renovação em Amor, dizendo o seguinte: quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural que reflitas no impositivo depuramento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e de vitória sobre nós mesmos, sem nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso próprio proveito. Se qualquer tempo é suscetível a descer ocasião para resgatar e reajustar, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando às obrigações que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e com quem estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista da paz e da libertação. Que busquemos sempre esse trabalho ativo com Cristo, lembrando, que aquele que tem, mais será acrescentado, que possamos ter o amor, a vontade de servir, para que sejamos merecedores da ajuda da espiritualidade que sempre nos guia. Então, antes de passar a palavra, Rafael, vamos fazer uma breve oração. Querido Mestre, que nos guia nessa passagem na Terra, rogamos a Ti e aos nossos mentores que nos auxiliem a sentir as inspirações necessárias para que sigamos no caminho bendito que o nosso Mestre Jesus traça a cada um de nós. Ajude-nos, querido Mestre, a aproveitar os tempos de mar alto para que possamos ter os resultados mais propícios, trazendo ao nosso íntimo aquilo que mais necessitamos. Nessa noite, rogamos a Ti, para que nos inspire a compreender melhor a meditação, as reflexões aqui trazidas por nosso querido palestrante e o inspire, para que consiga transmitir da melhor forma possível o que preparou para nós. Que assim seja.
Já é 6 horas, então pode dar boa noite, né? Boa noite. Eu agradeço ao corpo doutrinário desta casa pelo convite. Agradeço também a presença de todos, nossos amigos espirituais que já estão aqui presentes. Que o Evangelho de Jesus seja sempre nosso caminho, nosso guia e nossa luz durante nossa caminhada evolutiva. Eu trago para vocês uma boa e velha nova. Todos nós desencarnaremos, mas jamais morreremos. Desde a nossa criação, Deus, o grande arquiteto do universo, nos abençoou com a imortalidade da alma. E essa imortalidade, essa certeza da imortalidade, faz com que eu possa afirmar para vocês que nós apenas fecharemos os olhos. No júri de Atenas, quando Sócrates foi condenado à morte, a sua esposa correu ao cárcere, correu à prisão, dizendo: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Ele, de maneira muito calma, respondeu: eles também já estão condenados. E ela: mas a sentença é injusta. E ele respondeu: preferias que fosse justa? Essa calma, essa tranquilidade em se ver diante de uma situação que a morte, que o desencarne é certo de Sócrates, é o fruto de um processo de educação para o desencarne. Esse momento em que nós, invariavelmente, romperemos os grilhões que nos aprisionam ao corpo físico e retornaremos ao mundo espiritual. Esse momento em que não importará os status sociais, não importará qual dinheiro eu consegui, qual patrimônio eu arrecadei, importará que eu fui, que eu fiz com o que me foi confiado por Deus. É isso que importará nesse momento. E eu provoco essa reflexão nesta noite, porque, com exceções de alguns poucos segmentos religiosos, todos eles acreditam em algo após o fechamento dos olhos. Digo isso porque não faria sentido, então, a prece ou a oração. Não faria sentido eu fazer a prece ao meu pai, ao meu avô, ao meu amigo, ao meu filho, a um santo ou a Jesus, se eu não crer que existe alguma coisa após o meu fechamento dos olhos, se não existe a continuidade da vida. E aqui eu tomo cuidado para não falar em outra dimensão, porque não é dimensão, nós repartimos espaços com eles, com nossos irmãos desencarnados. Então não há uma outra dimensão, não há o lado de lá, há aqui. Esses dias eu estava comentando com um professor, eu tenho certeza que ele deve estar vendo a palestra pela rede social, e eu tomei a liberdade de começar a falar para ele sobre a morte, sobre o desencarne. E eu falando, já faz algum tempo, e eu terminei de falar, né, todo com a minha razão, né? Ele olhou para mim e falou: onde que você tirou essas ideias todas que você está falando? Eu falei: porque eu falava, ele fazia assim, né? E eu falava: está gostando? Então eu fui falando. Aí eu terminei de falar, ele olhou e falou: pelo amor de Deus, vai estudar Kardec. Ele falou: tá, entendi. Ele falou: Kardec tem um tema, tem um tópico inteiro no Céu e Inferno falando sobre o temor da morte.
Então volte aos livros. Eu, como um bom aluno, eu vou voltar aos livros então, para poder entender. E assim eu fiz. Então, para nós espíritas, o temor da morte, esse pavor da morte, é esclarecido, em especial aqui no livro Céu e Inferno e também no livro dos Espíritos. O que nos traduz que esse pavor da morte que nós temos, esse pavor vem de uma ideia de que nós experimentaremos a solidão, a escuridão, o sofrimento, de uma ideia de céu, de inferno, de limbo, de purgatório, e que nós nos encontraremos diante de um tribunal, e que de acordo com o que nós fizemos aqui, seremos ou condenados ao sofrimento. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu não vou sofrer muito, né? Imagina se não. Isso sem contar nas espécies de salvações religiosas que alguns segmentos nos apontam, que doações de dinheiro resolveriam os problemas. Ou então, uma bênção final ao moribundo no leito de morte, que isso também resolveria. Isso significaria uma consciência mais limpa, mais tranquila. A ideia cristã da morte, por alguns segmentos religiosos, ela é terrível, para não dizer primitiva. É sustentada e defendida que os pecadores, ao morrer, vão ficar num fogo eterno, que vão lhe consumir, que vão lhe queimar, não vão, mas sem se consumir, porque vai ficar lá, você vai ficar sofrendo eternamente sobre aquilo. E as crianças, então? As crianças inocentes, que não tiveram nem tempo de fazer o bem, mas também não fizeram o mal, elas vão ficar no limbo. Ou então não fizeram bem nem mal, mas também não foram batizadas, não tiveram nem tempo do batismo. Isso alguns segmentos religiosos colocam como uma condições especiais, é um limbo especial, porque não podem sofrer, mas também não podem ser bem-aventuradas, porque não foram alcançadas pelo batismo. Isso é terrível. E os criminosos, então, que cometeram seus deslizes, cometeram seus agravamentos, aqui quanto encarnados, vão ficar eternamente pagando por aquilo. É um pensamento doloroso. Ou então o pensamento de que morremos e acabamos tudo. Fecha-se os olhos, tampa o caixão e acabou. Tem algo mais desesperador que isso? Pensar da ideia de destruição absoluta de todo o bem que eu pratiquei, de todo o avanço moral, intelectual que eu fiz, de todo o esforço que fizemos, que se encerra dentro de um caixão. Essa era a ideia que até alguns séculos atrás, e hoje ainda, se tem esse tipo de pensamento. Isso é desesperador. E se assim fosse, a sorte do homem estaria alcançada ou lançada a partir do momento que ele encarna. E a vida então não teria sentido algum. Então essa ideia do pós-morte, desse limbo, desse céu, desse inferno, tinha a ideia de um controle religioso, de um domínio. Faz o que eu faço, faz o que eu mando, mas não precisa fazer o que eu faço. Porque aí você vai para o céu. Não havia um estudo sincero e bem intencionado. E se havia, e mesmo que houvesse, não havia as ferramentas que o Espiritismo trouxe, que o Espiritismo descortinou para nós como estudo.
Esse momento que todos nós passamos, que onde o momento que se rompe os laços, não havia ferramentas para esse estudo. E aí, o medo e o temor é natural que ocorra. É natural. E mesmo assim, o tempo passou, mas nos dias atuais nós ainda estamos mais preocupados em ensinar para viver e viver ainda com fragilidade, porque nós ensinamos a viver mais pensando ainda na questão material, em arrecadar, no dia a dia, na nossa correria. Então nós nos preocupamos em ensinar falando de como viver, mas nós não nos preocupamos em ensinar a como desencarnar. Nós só nos preparamos não, nós só pensamos nisso quando nós estamos num velório. E depois, o dia a dia faz com que nos afastamos dessa ideia, desse pensamento, que alguns não gostam nem de pensar. É importante que pense, porque quando a gente pensa, a gente tem que estudar e entender sobre isso. A gente esquece que a gente vive e é automático. Isso todos nós passaremos, para não ser repetitivo, pelo processo da desencarnação. E a condição que nós vamos encontrar a desencarnação, ou a morte, o fechamento dos olhos, depende de como nós estamos, depende do padrão vibracional que estaremos, da evolução espiritual que fizemos. Sabe que tem uma palestra do Edivaldo, que diz o seguinte, para quem não conhece o Edivaldo Pereira Franco, eu não sei, às vezes pode ser a primeira vez que alguém vem à casa, é um palestrante espírita, muito renomado, e ele no momento de dificuldade, de raiva, e ele falou, olha, pensou, talvez esteja na hora de eu falecer, morrer. E aí a Joana, que é a mentora dele, Joana de Ângeles, chega para ele e fala, olha Edivaldo, peça a Deus para que você tenha uma boa hora na hora da morte. Uma boa hora. E aí ele fala, uma boa hora? Como assim uma boa hora? Na hora que eu morro, uma boa hora? Tu é. Porque se você morre, então, se você desencarna com esse padrão vibracional teu de raiva, não será adequado. Você vai dar trabalho no mundo espiritual. Veja, o Edivaldo fica imaginando para mim. Você vai dar trabalho, imagina um padrão vibracional de raiva. Eu falei, meu Deus, e eu? Então, se ele daria trabalho, então, eu digo isso, não é o tempo específico, mas falando sobre a questão vibracional da raiva. Ontem eu não ia trabalhar à tarde, eu ia fazer a palestra, escrever ela. E, bom, eu tenho um escritório, sou advogado, e estava tudo certo, então que eu não iria à tarde. E aí uma moça me mandou mensagem falando, você pode me atender agora? Eu falei, puxa vida, não ia trabalhar à tarde, Eu falei, olha, então imagina, não tinha agenda nenhuma, não tinha nada para fazer, eu estava fazendo isso em casa. Eu falei, olha, eu posso te atender então às 2, que é no comecinho, que eu faço tendo ela e volto para casa. Ou às 5, que daí eu também consigo, e às 5 eu não perco tarde, Ela falou, que bom, então pode marcar às 3. Eu falei, meu Deus, às 3, Eu falei, tá bom, tá, companheiro, vamos lá. E aí eu fui lá atender ela. E ela chegou com muita raiva no escritório. Não que alguém chegue feliz no escritório de advocacia. Geralmente chega lá, o pessoal chega carrancudo. Mas ela ficou com muita raiva. E aí na hora eu lembrei da palestra. Que eu tinha acabado de ver a palestra do Edivaldo, falando do padrão vibracional. E ela estava com muita raiva. E com razão naquilo que ela estava dizendo. Isso que é o problema. Os nossos amigos, nas reuniões mediúnicas, eles nos dizem e chegam com raiva. E muitos chegam até com razão. E ela com raiva. E aí eu conversei com ela, acalmei ela, ponderei.
da questão material que ela estava querendo, discutindo, e eu falei, olha, agora que você vai embora, não fica com raiva, porque você falou para mim que está aí praticamente 2 dias sem dormir, com raiva. Se você morre, você dizia, não sabia qual é a religião dela, quem pergunta, e se você desencarna? Você vai desencarnar com raiva? Ela ficou me olhando, falou, obrigado por ter me acalmado. Eu falei, não, querida, está tudo bem, tudo certo. Enfim, a relação espiritual era assim. E aí eu falei, meu Deus, eu vou fazer a palestra hoje à noite, né? Pensei, hoje eu faço a palestra. Mas enfim, pessoal, quem primeiro cuidou, então, dessa educação para a morte, com as ferramentas adequadas, foi Allan Kardec. Por quê? Então, se havia alguns estudos, alguns pensamentos sobre a morte, como falei, o Espiritismo então trouxe, através do nosso codificador, as ferramentas adequadas para esse estudo. Junto com Allan Kardec, a falange de espíritos que colaboraram para a doutrina espírita. Inclusive, falando também sobre a emancipação da alma durante o sono. Alguns escritores falam que a morte, que o sono é uma prima da morte, né? A diferença é que a gente volta. Tem gente que não volta, né? Mas a ideia é que a gente durma e vai. Então essa ideia de emancipação da alma. Alguns pessoas falam de desdobramento. A gente não desdobra. Esse professor meu fala que a gente não é lençol para desdobrar. Então a gente emancipa, né? Então está lá no livro dos Espíritos. No momento do sono a gente emancipa. Mas enfim. Então, ao nosso tema, eu separei, dentro da doutrina espírita, nós temos a revista espírita com temas sobre a morte, que descreve sobre diversos depoimentos de irmãos nossos que desencarnaram, o que sentiram, como foi. E aqui, então, eu separo a pergunta 941 do Livro dos Espíritos. E diz o seguinte: para muitas pessoas, o temor da morte é causa de perplexidade. Da onde lhes vem esse temor, tendo diante delas o futuro? Então olha só essa pergunta que Kardec questiona, né? Falando desse temor da morte, de onde que vem esse temor nosso? E os Espíritos dizem, falhece-lhes fundamentos para semelhante temor. Mas, que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é que vão ao inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistirem em suas crenças da infância, essas temem aquele fogo eterno que as queimará sem as consumir. Isso faz parte disso que eu disse no início, que as pessoas foram treinadas por determinados segmentos religiosos desse medo, desse limbo, desse inferno, desse céu, desse paraíso, em que alguns vão e outros não. E continua a resposta: ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé ele tem a certeza do futuro, a esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar seja de temer. Veja, essa resposta começa a nos trazer luz no sentido de que aquele homem, a mulher, homem no sentido, que é apegado à matéria, aquele homem carnal, ele procura as felicidades dele, os gozos terrenos, se preocupa com as paixões daqui, deixa de lado uma vida espiritual, a espiritualidade, e aí se desespera diante da morte, diante desse momento que fechamos os olhos, porque ele acredita que tudo o que ele fez, porque o que ele fez é material, ficará, e vê diante de si um futuro que não existe.
Esse é o homem carnal. Já o homem espiritual, que é o que nós buscamos, nós estamos aqui, nós estamos nos esforçando. Já esse homem pensa no futuro, na continuidade da imortalidade da alma. Ele vê e tem a certeza na imortalidade. Ele já tem gozos, já tem felicidade que o homem material não consegue ter. Ele nem entende como esse homem consegue ter essa felicidade. É a lapidação. Na pergunta 730, Kardec questiona: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ele é sempre motivo de apreensão? Essa resposta é interessante e eu vou explicar para vocês por que eu coloquei ela. E a resposta é: já dissemos que o homem deve prolongar a vida para cumprir sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Eu coloquei essa pergunta aqui, porque aqui traduz o seguinte para nós, que seria natural, e é natural, que nós não queremos morrer. Porque o instinto de conservação nosso é instinto dado por Deus, faz com que nós queremos nos manter vivos. Então, numa comparação, havia um colega indo fazer uma palestra e a sua mentora entrou no carro com ele estava com raiva naquele momento. Olha, mais uma vez eu falo de raiva. Daqui a pouco eu vou ter que falar mais sobre raiva, né? Não é se eu estou falando sobre raiva, então porque tem que falar sobre raiva. Ele estava com raiva. E aí, ela falou: tá tudo bem, meu filho? E ele falou: tô com raiva. E ela falou: olha, você ter raiva faz parte do instinto animal. É um instinto animal nosso. Nós temos isso. Em algumas situações da vida, nós temos raiva. Eu falei: pois é, então, por isso que eu estou com raiva. Ela falou: pois é. Mas ficar com raiva você não tem razão, você não tem o direito, que é livre-arbítrio. Então, sentir raiva é até natural. Agora, permanecer com raiva, não. E aqui, então, eu faço um comparativo dizendo o seguinte: não querer morrer, eu entendo, porque é instinto nosso. Agora, ter medo dela, por falta de conhecimento, nós não podemos mais ter. Porque nós somos espíritos. Nós convivemos com nossos amigos desencarnados diariamente. Eles nos mostram a imortalidade. Tem uma brincadeira que é o seguinte: quem quer morrer e ver Jesus? Eu quero, não é? Então quem quer morrer hoje? Também não, né? Eu espero que ninguém levante a mão. Graças a Deus ninguém levantou, obrigado. Senão eu ia ficar numa situação complicada. Mas enfim. Já estamos na fila. Já está na fila, mas ainda não dá. Mas me dá mais um palinho, né? É verdade. Me dá mais um palinho. Então, pessoal, todo mundo quer morrer, quer ver Jesus. Sim, quem quer ver agora? Então, mas veja, isso faz parte do nosso instinto de preservação, o não querer morrer. Mas nós, principalmente nós espíritas, nós estamos aqui estudando a imortalidade da alma. Todos os dias, basicamente, nós estamos estudando, nós estamos convivendo, lendo. O que a gente não pode ter é vergonha.
Esse é o sentimento que eu não quero ter na hora da morte, na hora de fechar os olhos. Vergonha daquilo que eu não fiz, ou daquilo que eu podia ter feito e não fiz. Esse é o sentimento ruim de ter, mas não medo. Medo não mais. Bom, no livro Céu e Inferno, e eu não gosto, eu uso os papéis aqui para me manter um padrão, para não fugir, mas é o seguinte, são esses dois parágrafos aqui, é muito interessante, sobre o livro Céu e Inferno, que Kardec, de maneira muito pontual, ele diz o seguinte: para se libertar das apreensões diante da morte, é preciso encará-la em seu verdadeiro ponto de vista, ou seja, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e ter feito deste uma ideia tão exata quanto possível. Naqueles homens que não estão suficientemente avançados, a vida material leva melhor sobre a vida espiritual. Apegando-se ao exterior, o homem vê a vida apenas no corpo, ao passo que a vida real está na alma. Estando o corpo privado de vida, a seus olhos, tudo está perdido e ele se desespera. Se em vez de concentrar o pensamento sobre a vestimenta exterior, ele o dirigisse para a própria fonte de vida, que é a alma, e é o real ser sobrevivente a tudo, ele lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Para tanto, é preciso uma força que o espírito adquire apenas com a maturidade. A apreensão diante da morte deve-se à insuficiência das noções sobre a vida futura. Isso aqui, ele justifica por que nós temos, ou nos outros, nós não. Por que os outros têm medo da morte? Porque eles não têm noção da imortalidade da alma. Por isso. Essa é a resposta da palestra que eu precisava buscar. Por que as pessoas têm medo da morte? E foi naquela minha situação que aquele meu amigo comecei devagar. Ele falou, não, o que Kardec fala? Eu falei, bom, Kardec fala que as pessoas têm medo da morte por falta de conhecimento. Ele falou, está respondida a pergunta. Essa é a resposta da palestra. E nós espíritas? Nós temos o conhecimento. Nós temos esse conhecimento. E eu digo isso porque, olha só, pergunta 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Essa palavra perturbação aqui, isso é no momento do desligamento, tá? do perispírito com o corpo. Então é um momento que alguns espíritos nos falam, olha, foi tipo um choque. Outros menos apegados falam que não sentiram nada, outros reclamam um pouco mais. Então, ele fala, olha, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência nesse momento? A resposta: influência muito grande, porque o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influência exercem. Aqui na outra oportunidade que eu tive que vir aqui nessa casa, eu falei sobre a prática do bem. Então, para aqueles que não tiveram a oportunidade, a prática do bem se traduz em cumprimento das leis divinas. Tá? Então, quando dentro da doutrina está escrito prática do bem, que a gente traduza ela para cumprimento das leis divinas. E aí, se alguém me perguntar onde está escrito as leis divinas, eu tenho certeza que alguns vão saber, né? Que é na consciência. É lá que Deus traça, imprime as leis dele em nós, na consciência. Então, olha que interessante, como que o conhecimento do Espiritismo, isso agora até óbvio, mas como que o conhecimento do Espiritismo auxilia nesse momento? Porque nós já antecipadamente, internamente nós já sabemos dessa nossa condição. Isso facilita. Mais que isso, o que facilita aqui depois, que ele deixa ainda, mas a prática do bem, ou seja, o cumprimento das leis divinas e a consciência pura,
são o que maior influência exerce. Então veja, aqui o conhecimento do Espiritismo é bom, influencia e ajuda, mas a prática do bem é o que exerce, é o que maior influência faz, é o que nos ajuda mais, é o cumprimento das leis divinas. Então por isso nós temos algumas pessoas que são extremamente boas, praticam as leis divinas, não conhecem o Espiritismo, né? Não tem nenhum problema com relação a isso, mas há um desprendimento muito bom, muito leve, muito tranquilo, pela consciência que elas traduzem dentro dela mesma. Falando sobre o conhecimento do Espiritismo, nós temos um amigo que, encarnado, ia no Evangelho com nós na terça-feira. Então, na terça-feira, ele estava sempre lá, palestrante, aprendi muito com ele, e ele faleceu. Eu vou chutar os dias. O Evangelho é na terça, ele faleceu na quarta. Ele estava doente, na quarta. Na terça-feira, ele estava no Evangelho, debilitado, acompanhado pela espiritualidade, mas ele estava lá. Falou: olha, eu gosto do Evangelho, eu vim participar. Todo mundo chorando muito, mesmo sem saber que ele estava ali, com pessoas emocionadas, pensando nele, porque estava muito recente, e ele ali, falando: eu vim, eu gosto do Evangelho. Isso é conhecimento do Espiritismo. Pessoal, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É a vida. Então, pessoal, à medida que o homem compreende melhor a vida e o futuro, compreende melhor a imortalidade da alma, ele diminui esse medo vai passando, vai se depurando, vai perdendo esse medo do fechar dos olhos. Nós esperamos nosso futuro de maneira mais calma, de maneira mais resignada, sem medo. E no nosso tempo, a gente se dedica ao trabalho ao próximo, na prática do bem, na consciência pura. A nós espíritas, nós subimos um pouquinho a mais o degrau da consciência evolutiva da morte. Nós temos esse privilégio porque está aqui no livro, nossos amigos nos falam sobre isso. Estava no Evangelho na terça, na outra terça desencarnado estava lá, falando: viu, está tudo bem, a vida continua. É o retorno, esse momento do fechar dos olhos é o retorno para o mundo espiritual, que é a verdadeira vida, é lá. A doutrina espírita, ela transforma completamente a perspectiva de futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para se tornar uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, é um resultado de observação. Ergue-se o véu do mundo espiritual e aparece diante de nós a plenitude de uma realidade prática, a plenitude de uma vida. O antigo temor da morte, que cobria, por devido a uma noção insuficiente do futuro, para nós espíritas se desfaz. Encaramos a morte de maneira calma, de maneira serena, nos revestimos de fé. Não é só a esperança na continuidade da vida, mas é a certeza que nos conforta. A certeza de uma vida futura nos dá o curso de ideias e um outro objetivo de vida, um outro objetivo de trabalho. É a certeza que nós reencontraremos nossos amigos, nossos familiares, que nós vamos manter nossas relações. É não perder o fruto da árvore que construímos. É ter paciência e coragem de suportar as vicissitudes da terra. Não é fácil. Não é fácil.
a nós cabe incentivar programas sociais e educacionais para se falar do fechamento dos olhos. Cabe a nós, da mesma maneira que é importante falar sobre educação no colégio, é importante essa educação, esse preparo para o desencarne. As nossas crianças, uma educação que não seja aterrorizadora, que não seja coercitiva, que não seja chantagista. Uma educação onde se trate desse momento natural, de maneira natural, não sombria. E antes de encerrar a palestra, essa pequena palestra, eu sempre tenho o costume, na última oportunidade eu também fiz isso, eu abri o Pão Nosso, que é esse livro que eu costumo fazer o Evangelho na minha casa, de Chico Xavier, psicografado por Chico, através do Espírito de Emmanuel. E aí eu estava lá no escritório agora, abri o livro, falei, olha, vou lá fazer a palestra, vamos fazer deixa eu me concentrar, né? Quem sabe? Bom, a mensagem de hoje, sempre vivos. Aí eu fechei, falei, não, peraí, sabe assim, sempre vivos. Então vamos lá. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos em todos que somos vivos na criação eterna, em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja criou em sua teologia um céu e inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crente de que o corpo, vestimento material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espíritas nos têm como fantasmas de laboratórios ou formas esvoaçantes, vagas e etéreas, errando indefinitivamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para os desordeiros. Na crosta da terra, além de outros círculos, permanecemos vivos, invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta do aprimoramento. Encontramos a morte tão somente no caminho do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esquecemos que o nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Então, meus irmãos, eu encerro essa pequena palestra dizendo o seguinte, que só existe uma coisa mais inevitável que a morte. Só existe uma coisa mais inevitável que ela, que é a vida. Então viva. 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 Obrigado.
agora, antes de passar para o passe, vamos fazer uma breve oração. Querido Mestre dos Mestres, rogamos a Ti que nos ajude a educar os pensamentos para alcançar a sublimidade da inteligência divina atuante no bem. Ajuda-nos, querido Mestre, a educar os instintos para caminharmos para as emoções sublimes do amor contigo. E ajuda-nos, querido Mestre, a educar o espírito para que moldemos as diversas existências e experiências de cada um no molde sublime do Evangelho do Cristo, que nos trará um dia vida e vida em abundância, pois transmitiremos a luz sublime para cada um ao nosso redor. Obrigado pelas palavras, pela palestra de hoje, e rogamos, querido Mestre, que continue sempre nos educando para que nos aproximemos cada dia mais próximos de Ti. Que assim